Eu estou, com esse vídeo, iniciando um novo experimento, uma nova linguagem para enviar minhas mensagens. Isso aqui seria um demo de live. Demo. Não sei se essa palavra é utilizada ainda. Demo é quando se fazia um disco com uma música, enviava para uma gravadora. É um demo, demonstrativo, mostruário, algo do tipo. Então, pois bem, esse aqui é o primeiro vídeo que estou fazendo. Vamos ver o que dá. No geral, uma live é ao vivo. Eu estou gravando para editar sem cortes. Esta parte em que eu estou, não haverá cortes. Pode haver montagem, inserção de algumas figuras, mas não vai haver corte. É uma tentativa. Penso da seguinte maneira: temos uma ideia, temos às vezes pouco recurso, ou não sabemos se isso vai dar certo, a ideia nossa vai dar certo. Então, eu sempre faço desta maneira. Tento, com o mínimo possível, com o custo que eu acho suficiente para iniciar. Será algo pequeno? Como eu não tenho conhecimento sobre aquilo, como eu não tenho prática sobre aquele tema que estou abordando, então começo com poucos recursos financeiros, poucos recursos operacionais. É assim que eu acho que todos deveriam fazer, maior segurança. Ou seja, o que adianta empenhar grande vulto financeiro ou recursos pessoais, contratar pessoas, contratar locações, equipamento, se não tem conhecimento do que está fazendo? Se a pessoa tem conhecimento, vai, se joga, com certeza não vai errar. Agora, se a pessoa não tem experiência, o ideal é começar devagar. É claro, a segurança, tranquilidade, amor por aquilo vai crescendo com o tempo, a confiança vai crescendo com o tempo. Aí nos lançamos mais financeiramente, se forem negócios, nos lançamos mais em equipamentos. É o que eu estou fazendo agora, é um teste. Vamos ver se dá certo. É uma live gravada, não é bem uma live então, mas com a possibilidade de funcionar, eu me sentir bem, que eu tenho que me sentir bem, as pessoas têm que se sentir bem com o novo projeto. Aí se empenham, se colocam, lançam de corpo e alma nisto. Então, se eu gostar, se eu achar um bom resultado, haverão muito mais gravações deste tipo. E aos poucos, lives ao vivo. E o que eu pretendo fazer nestas lives ao vivo? Conversar com vocês. Vocês fazerem perguntas e eu responder na hora. Dúvidas, é claro, com certeza não. Provavelmente eu vá responder aquilo que não querem ouvir. Mas para que perguntar algo para ouvir aquilo que eu quero ouvir? Então não tem porquê. Não tem porquê fazer uma pergunta se a resposta tem de ser aquela que eu quero. Mais ou menos isso. Vou, com o tempo, lives ao vivo, espero que tudo dê certo, irei responder a minha maneira de ver, a minha maneira de sentir. Com certeza desagradarei muita gente, como eu já fiz com o tarô. Eu lia tarô e não tive sucesso em ler tarô. Eu não cobrava nada, eu estava aprendendo a ler tarô, tirar lâminas. Eu não tive muito sucesso porque, ao invés de responder o futuro, meu namorado gosta de mim, meu marido me trai, vou conseguir um emprego, essas perguntas, ao invés de responder essas perguntas, eu dizia: por que o seu namorado não gosta de você? O seu marido está traindo, por que você acha que ele está traindo? Qual a sua insegurança em ele estar traindo? Você está preparado para aquele emprego? As pessoas não gostavam, porque queriam ouvir uma resposta mais
mas aquilo que elas queriam. Ou seja, meu namorado, quer dizer, o seu namorado não está te traindo. O seu namorado gosta de você, o seu marido não está te traindo. Às vezes até queria que o marido estivesse traindo. Seria explicação para o casamento não estar dando certo. Ou você vai arrumar esse emprego. Eu acho que isso não é o correto. Eu acho que temos que viver a nossa realidade, o que acreditamos. Então eu não tive sucesso em ler tarô. Não tive. Parei de ver tarô. Aliás, eu tirei durante muito tempo tarô para mim, autoconhecimento, aprendizado. O tarô é um livro, figuras, só figuras. São chaves, 22 chaves principais e mais 56 chaves secundárias. Essas chaves abrem portas que estão aqui dentro. Se nós conseguirmos fazer a indagação correta para aquela lâmina vai abrir uma chave, um conteúdo dentro da gente, vai explicar aquilo que precisamos saber, mas vai ensinar, vai dizer aquilo que precisamos mesmo saber e não aquilo que queremos ouvir, que é o que acontece com muita gente. Muitas pessoas querem ouvir aquilo que lhes faz bem. Eu acho que não tem necessidade disso, acho que não tem por que, então, procurar um tarólogo, uma cigana, oráculos, enfim. Para que procurar oráculos se vai correr o risco de ouvir aquilo que não quer ouvir? E, em verdade, é aquilo que não quer ouvir que é a verdade. Então, penso que não podemos, não devemos, não vamos nos entregar a perguntas insanas até mesmo para ouvir aquilo que não queremos. Se não queremos ouvir, não vamos perguntar. Verdade? Pois bem, tenho essa intenção. Uma live, futuramente live ao vivo, todos os dias. Isto aí depende dos acontecimentos, da tendência das pessoas, da minha disponibilidade. Não, se eu estiver me sentindo bem com o que estou fazendo, disponibilidade, disposição, sempre se dá um jeito. Quando a gente quer, quando a gente acha que vai nos fazer bem, sempre encontramos um tempinho. Sempre encontramos, sim, encontramos um tempinho pequeno, alguns minutos, trocamos algo que não era tão interessante e que ocupava um certo tempo, que não tinha grande utilidade, mas porque não tínhamos o que fazer, acabávamos nos entregando aquilo, trocamos aqueles minutos, momentos, por algo mais interessante, por algo que nos satisfaça. E é isso que temos que fazer, procurar em nós aquilo que nos satisfaz, procurar em nós aquilo que faz bem, que faz crescer interiormente aqui e aqui. Nos faça ver o futuro. Não exatamente. Passamos a ter um pouco mais de domínio sobre o nosso futuro, nossos desejos. Sim, nosso futuro é uma consequência da nossa vontade, dos nossos desejos, da nossa fé. Claro, o futuro às vezes não acontece da maneira que queremos, aliás, quase nunca ou nunca acontece totalmente da maneira que queremos, mas vai nos fazer bem, vai acontecer próximo do que desejamos. E ter fé, ter confiança, mesmo acreditar, é o que alimenta este futuro, é o que alimenta cada vez mais a proximidade daquilo que desejamos como futuro. Pois bem, estou me propondo a fazer isto, um novo formato. Em vídeos, digamos assim, neste universo alquimística, eu já utilizei de várias linguagens, áudio e só áudio com fotos, filmes de vídeo, livros
livros. Por sinal, tenho alguns livros aqui. Os livros que eu escrevo, que eu já escrevi muitos. Pois bem, esse é um dos formatos de alquimística. Já tive vários formatos, poemas. Sim, não é só filosofia, poemas também. Escrevo muitos poemas. Agradam? Agradam. Uma curiosidade, quando se fala em sexo, todo mundo quer ver. É uma necessidade interior, uma necessidade, parece um pouco de sádico, de lado ruim, mas não, eu não vejo o sexo como a coisa pecaminosa, coisa a ser condenada. Eu vejo o sexo como evolução. Um sexo bem feito, corretamente feito, com emoções sinceras, com emoções verdadeiras, sem enganar a outra pessoa e sem enganar a si mesmo. Principalmente a si mesmo, que se não estiver se enganando, dificilmente vai enganar com quem esteja deitado, com quem esteja se relacionando. Assim que vejo, assim que penso. Pois bem, na alquimística já teve vários formatos de vídeos escritos, poemas, alguns poemas até bem sacanagem. Poderíamos dizer não. Sacanagem tem a ver com o universo masculino. Certa vez, uma senhora quis ler um livro, viu um livro meu, quis ler um livro de poemas. Eu gosto de poemas, por favor, leve, fique com ele uma semana, 2, leia e me dê sua opinião. Aí ela chegou com o livro e falou, gostei do livro, mas são poemas para homens. Poemas para homens. Existe isso. Poemas para homens. São poemas mais pesados, linguagem mais tosca, mais sacanagem mesmo. Pois bem, peguei aquele livro lá. Existe, aquele livro existe ainda com todos aqueles poemas, só que eu troquei algumas palavras. Acontece o seguinte, eu percebi. Existem 2 linguagens. Uma linguagem que homem gosta e uma linguagem que mulher gosta. Porém, o que representam aquelas palavras do homem e sua preferência e da mulher significam a mesma coisa, as mesmas atitudes, os mesmos acontecimentos íntimos. A mesma coisa. Pois bem, eu troquei a linguagem masculina, que eu escrevi na linguagem masculina mesmo. Eu estava um momento de querer explorar alguns universos, querer explorar algumas formas diferentes de me expressar. E escrevi poesia de transar mesmo, de trepar com palavras masculinas. Não pensei, escrevi, pronto. Mas depois que essa senhora falou, eu refleti e falei, não, esta palavra posso trocar por esta. Ou, por exemplo, trepar por fazer amor. Quer dizer a mesma coisa, só que a mulher agrada muito mais, toca muito mais a mulher. Ler um poema que fala em fazer amor, em namorar, do que um homem que fala em trepar. Aliás, o homem nem gosta de poesia. Se tiver palavras de baixo nível lá, palavras do vocabulário masculino, homem não vai se interessar. Poemas para homem, difícil homens com sensibilidade para ver um poema, para sentir o que tem lá. Homens com sensibilidade, ou seja, coração, aceita, é sensível, é evoluído, sensível, evolução. Existem homens sensíveis, existem homens evoluídos. Leia um poema, mesmo que não goste, não vai jogar fora. Agora, mulheres leem poemas sensuais, não sexuais, sensuais. É mais ou menos a mesma coisa.
sensuais, mais leves, falam as emoções, falam ao que elas querem ouvir, ao que elas são românticas, gostam de ouvir palavras sensíveis, palavras que não vão ferir os ouvidos, que são as palavras que os homens gostam. Então passei a escrever poemas sensuais, falar tudo o que se falaria para um homem, que um homem gosta, mas com linguagem feminina. Quando eu era pós-adolescente, 23, 24 anos, eu passei por uma psicóloga, fiz algumas sessões. Chegou um momento, eu falei para ela, não, acho que já está bom, eu não estava vendo mais progresso, aliás, eu já acho que já tinha resolvido, me sentia que já tinha resolvido as dificuldades que eu tinha. Aí eu falei para ela, não vou vir mais, eu acho que está bom, dei uma explicação, expliquei, tentei ser sincero. O que ela disse para mim foi que eu sou homem, sexo masculino, gênero feminino, mas eu tenho um pouco de toque do pensamento feminino, ou seja, eu poderia navegar nos dois mares sem dificuldades. Ou seja, tinha sensibilidade, a sensibilidade da mulher. Ou, quer dizer, o que eu escrevo de poesia, eu sei exatamente o que a mulher gostaria de ouvir. Eu sei exatamente o que a mulher não gostaria de ouvir. Eu saberia exatamente como transportá-la. Eu acho que os grandes poetas românticos, poemas, as suas inspiradoras, musas inspiradoras, os grandes poetas tinham essa sensibilidade. Por sinal, é a mulher que tem sensibilidade no geral. Na grande maioria, é a mulher que tem sensibilidade a muitas coisas e não o homem. O homem é rústico, rude, não gosta de palavras suaves, isso é coisa de... né? Então não gostam. Eu digo, uma parte, tem muito homem, como eu disse, homem evoluído, homem sensível, aceitam, gostam, curtem mesmo coisas sensíveis, coisas românticas. Difícil encontrar, mas quando se encontra, são pessoas de um nível interior muito grande. Pois bem, passei a escrever poemas sensuais, poemas sexuais, intensos, quentes mesmo, declarações obscenas. Eu tenho um livro com este nome, com este título, Declarações Obscenas que muitas mulheres gostariam de ouvir. É sim, algumas mulheres gostam de ouvir eu te amo, outras gostam de ouvir eu te quero, eu te desejo intensamente. Vamos namorar? Vamos fazer sexo? Tem mulheres que aceitam palavras suaves, mas querem dizer a mesma coisa que as expressões mais rudes. Mulheres que gostam de palavras sensuais e mulheres que gostam de palavras grosseiras, vamos dizer assim, palavras mais fortes. Se sentem românticas ou se sentem devassas. Pois bem, tenho livros desse tipo, gostei de escrever, estou escrevendo muitos poemas desta maneira. Porém, o que eu acho, o que eu acredito, meu lado mais forte, mais intenso, é filosofia. Tanto que livros de poemas, digamos assim, eu tenho, de todos os livros que eu tenho, são muitos, eu posso garantir, de todos os livros que eu tenho, 20 ou 30% são de poemas, poesias, coisas românticas, coisas dedicado à conquista do sexo oposto. Conquista do sexo oposto, não exatamente. Não simplesmente conquista do sexo oposto. São mais utilizar o sexo como evolução. Sim, existe o Tantra Yoga. Tantra Yoga é
através do sexo, da prática sexual, através de exercícios. Quem ler o Tantra, um livro que fala sério de Tantra Yoga, vai perceber. Lá existem práticas, exercícios, posições, tudo que se pode imaginar, porém, ensina como aproveitar para orgasmos espirituais, vamos colocar assim, não orgasmos físicos, aquela coisa, se entrega e acabou, cada um vira para o seu lado, exausto, pingando de suor às vezes, e acabou, mal conseguem se levantar, um orgasmo retumbante. No entanto, o orgasmo que o Tantra descreve é algo que vai muito além daqueles minutos, daqueles instantes. Não há um orgasmo ejaculação. Não há um orgasmo ejaculação. Há um orgasmo entrega interior muito mais gratificante, posso garantir, muito mais gratificante do que aquele orgasmo entrega, orgasmo se acabar. Então, o que eu tenho de poemas, de livros relacionados a sexo, exclusivamente sexo, são para levantar um pouco esse lado para evolução. Não simplesmente chegar lá, fazer, trepar e pronto. Não. Ir lá com quem se ama, da maneira que se deve fazer e se entregar com bem-estar, com sabedoria, se entregar corretamente, se entregar interiormente, muito mais do que exteriormente. E se entregando interiormente, corretamente, o corpo vai se satisfazer maravilhosamente. Vejo o sexo, vejo meus escritos sobre sexo exatamente para isso, para evolução. Não é simplesmente ensinar a transar. Tenho livros chamado o ABC dos Amantes. ABC dos Amantes são colocações. Colocações que entendo muitas pessoas precisarem ver aquilo, precisarem saber daquilo, dúvidas que tenha. Será que é certo isso? Será que é certo aquilo? São instruções para que a pessoa aproveite de maneira íntima um relacionamento, para que a pessoa veja de maneira sábia o relacionamento, não simplesmente chegar lá, extravasar o seu corpo, se entregar, ser o máximo na cama, ser o melhor. Não. Inclusive mulher não quer saber de um trepador convicto, quer saber de um amante de bom nível, um amante romântico. Então eu acredito, penso, e dessa maneira faço, sexo é evolução interior também. Evolução interior. Porque temos chakras, 7 chakras pelo corpo. Um deles é exatamente no órgão sexual, masculino e feminino. É lá também que está a serpente Kundalini, através do sexo tantrânico principalmente, ou melhor, tantrânico, vamos falar algo mais básico, sexo por amor, intenso amor. O sexo por amor intenso, verdadeiro, libera a Kundalini, a serpente que tem de subir pelos nossos chakras, promovendo a libertação, a liberação energética, a iluminação. Sexo por amor, para quem não sabe o que é Tantra Yoga, é o sexo por amor feito de uma maneira mais abrangente. Não é, ninguém vai praticar esse sexo pensando em iluminação e nada disso. Vai praticar este sexo tantrânico, aproveitando ao máximo. Ao máximo é muito mais do que se pode imaginar. Praticando ao máximo esse sexo e evoluindo, aprendendo, sendo muito melhor do que imaginava poder ser. Falo muito em sexo, sim, falo muito, porque entendo
que saber usar de seu corpo para dar prazer e para receber prazer de si mesmo, dar e receber é uma troca constante entre as duas pessoas, uma troca constante. Então o dar prazer também propicia essa evolução, e é isso que eu gosto de mostrar, gosto de dizer. Pois bem, falo de filosofia. Eu me autodesigno mago. Porém, mago porque pensei, pensador? Não. Sócrates? Platão? Acho que é muito. Não posso me comparar a um destes mestres do pensamento. Filósofo. Eu, um filósofo. Não frequentei nenhuma escola filosófica, por sinal minha formação acadêmica não passa do colegial incompleto, hoje seria o básico, colegial incompleto. Pois bem, então eu resolvi me autodenominar mago. Assim, aliás, qualquer um pode se tornar mago hoje, né? Pode se tornar mago, lê um pouquinho, sabe algumas coisas, lê alguns livros, se torna mago, tem autoconfiança. Não estou menosprezando quem se autodenomina mago, maga, bruxa. Não estou menosprezando de maneira alguma. Por sinal, eu vejo bruxaria, ou mago, vejo mais como uma filosofia de vida, uma maneira de entender as coisas, uma maneira de cuidar da natureza. Cuidar da natureza se cuidando em primeiro lugar. Menosprezar, maldizer mago, maldizer bruxa, isso aí é perseguição religiosa. Eu vejo isso como uma filosofia de vida. Uma filosofia, na verdade, um mago, bruxa não pode, não tem o direito de impor o que acha às outras pessoas. Tem que ser assim mesmo, tem que ser da maneira que pensa, da maneira que é, sem impor sua maneira de pensar. Cada um tem o direito, livre-arbítrio, colocação bíblica, tem o seu direito de achar o que quiser, da maneira que quiser, aonde quiser. E ninguém pode influenciar. Pode dar opinião, mas influenciar, obrigar que seja dessa maneira? Não. E um bruxa, mago, deveria ser dessa maneira. Muitos são assim. Agora, fanáticos, que tem em todo lugar, fanáticos não, impõem e pronto. Pois bem, me autodenomino mago. Agora acho que é um pouco tarde de mudar essa denominação minha, porque já estou sendo chamado desta maneira. Eu falei de filosofia. Pois bem, eu escrevo filosofia. Isto já vão 13 anos. Apenas 13 anos. Eu digo apenas porque é muito material que eu consegui produzir em apenas 13 anos. Muita coisa. Inicialmente foi um livro chamado Evangelhos Recontados. De brincadeira mesmo, de curiosidade, de passatempo, eu resolvi pegar os 4 evangelhos, João, Marcos, Mateus, e eu acho que esqueci o outro. E juntei os 4 evangelhos, fundi, acho que a palavra é essa mesmo, os 4 evangelhos, e escrevi a minha versão. Seria uma versão somando aspectos esotéricos, aspectos numerologia, cristais, um monte de coisa, minhas observações, colocações bíblicas que não estavam muito bem explicadas, resolvi explorar melhor. O que aconteceu? O que aconteceu é que eu encontrei 2 personagens dentro da Bíblia. Na Bíblia que tem aí, existem 2 personagens que ninguém comenta. E eles têm uma história incrível. É claro, ninguém vai conseguir notar a presença deles, porque são 4 evangelhos e eles estão em partes em cada evangelho, ou seja, pega essas partes de cada evangelho, junta, formam uma história.
Uma história fantástica. Uma história fantástica que eu explorei ao máximo. Explorei sim, não criei nada. Simplesmente deduzi o que poderia estar acontecendo. O primeiro livro foi em 2007. Levaram 4 meses que eu produzi esse livro, escrevi esse livro. Tem muitas passagens bíblicas, algo incrível, porém ele é mal escrito. Sim, terminei o colégio, não terminei o colégio, mas eu parei de estudar e fiquei 30, 40 anos ou um pouco mais sem ler, sem escrever, sem absolutamente nada. Então eu perdi o tato com uma caneta. Não tinha computador. Escrevi, perdi o tato com uma caneta. Então escrevi aberrações gramaticais incríveis. É o livro mais mal escrito que eu tenho. Porém, o livro mais encantador que eu tenho. São 80 páginas, pequeno, 80 páginas, mas é uma quantidade enorme de informações. As palavras de Jesus são as palavras de Jesus que lá estão. Porém, explorei um pouco mais as suas metáforas. Explorei um pouco mais o que ele disse, os seus provérbios, as coisas que ele colocou. Explorei e descobri outras explicações mais incríveis do que aquelas que ele deixou. Sim, exatamente. Comecei por esse livro há 13 anos atrás. Eu era casado ainda. Esposa, às portas da morte. Sim, uma coisa curiosa. Ao invés de eu estar amaldiçoando Deus, por ele estar fazendo aquilo com a pessoa com quem eu era casado, com quem eu gostava, ao invés de eu estar maldizendo, né? Por quê? Né? Não gosta de mim. Aquela coisa toda, aquela reclamação toda que muitos fazem. Em vez de eu ficar reclamando, maldizendo Deus pelo que ele estava provocando a mim e aquela pessoa com quem fui casado 24 anos, ao invés de fazer isso, eu estava fazendo uma oração de 80 páginas, sendo sincero, amoroso, carinhoso. Eu esquecia do que estava acontecendo em casa e me preocupava em escrever este livro no meu local de trabalho. Era uma barraca de bolachas que estava afundando. Problemas financeiros, problemas emocionais, estava afundando sim, ruim mesmo, muito mal das pernas. No entanto, e acho que é por isso mesmo que está muito gramaticamente, pessimamente escrito. Porque eu escrevia e atendia um freguês, atendia o freguês, quer dizer, não havia continuidade. No entanto, nessa de liga e desliga, liga a mente para algo superior e desliga para atender uma pessoa, nisso acho que houve um exercício de minha parte. Manter um contato com um plano superior, que muitas vezes aquele livro se tornou algo fora do meu controle, na escrita se tornou algo fora do meu controle. Então, eu acredito que nesse experimento houve um tal liga e desliga. Comecei a aprender. Bom, esse livro é mal escrito. Já tentei reescrevê-lo, melhorar, trocar palavras para ficar mais coerente, mas não deu. 2, 3, 4 vezes que eu peguei ele e tentei ler um trecho, eu vou tentar melhorar isso aqui. Não está certo, essa frase não é boa assim, é de outra maneira. Não deu, não dava. Parece que esse livro eu não posso tocar. É um livro que não está bem escrito, mas tem coisas muito interessantes. Pois bem, esse foi o primeiro livro. A partir daí, muita coisa aconteceu, muitos livros aconteceram. Eu comecei como se fosse uma febre. Escrever livros. Chegou o ponto, livros, olha a grossura desse aqui, 300 páginas. São livros físicos.
adquirir esses livros físicos numa editora virtual. Manda-se o material e depois eu compro o livro de poesia também, compro o livro e ele passa a ser meu. Eles estão sendo colocados em e-book para todos lerem, esses aqui também. Somando a última contabilidade que fiz de livros pequenos, não tão pequenos, pequenos e maiores, somando tudo passa de 40 livros. Filosofia, comentários religiosos, poesias, poemas românticos, leves, coisa leve. Poemas românticos e poemas mais densos, mais fortes, mais sensuais. Conselhos, um livro que eu classifico como autoajuda a quem está em estado final, a quem tem os dias contados, desenganados, morte, a única certeza da vida. São vários livros, um livro que fala sobre tarô. Pois bem, esse aqui foi uma live gravada, não existe isso, claro, mas é um demo. Fiz este vídeo, vou publicar, ver os comentários, e se surgirem comentários, e peço a vocês, escrevam aqui embaixo, nos comentários, perguntas. É o seguinte, coloque perguntas, uma pergunta delicada, não querem ser descobertos do que está fazendo, o que eu faço é ler a pergunta, retirar. Aliás, podem fazer perguntas, coloque o link de alguma coisa e faça pergunta. O YouTube não vai publicar, vai pedir minha autorização para publicar. Então aí eu pego essas perguntas delicadas, não querem aparecer, não querem dar o seu nome, pego esta pergunta que vai aparecer só para mim e respondo numa live gravada. Aos poucos eu vou tornar ao vivo, uma live ao vivo mesmo. Mas aí colocam essa pergunta com um link que será desviado, aí eu retiro a pergunta e exponho aqui a pergunta sem citar quem fez esta tal e coloco minha opinião, minha observação. Esta primeira aqui foi mais um pouco da minha maneira de pensar, da minha maneira de ver as coisas do mundo, as coisas que eu acredito, que eu penso. Peço a vocês, quem gostou, coloca um like aqui, se inscrevam, compartilhe. E as perguntas, se forem perguntas não fazem questão de manter segredo, pode colocar aqui embaixo mesmo. E eu pego a pergunta, se eu achar conveniente apago o comentário e trago a pergunta numa live seguinte. Se for uma pergunta muito mais delicada, muito mais íntima, procure um link qualquer, porque o YouTube impede que seja publicado alguma coisa com um link. Eles pedem para mim autorizar. Pois bem, faço uma pergunta delicada. O link vai obrigar a ser jogado numa pasta. Acho que quem mexe com o YouTube sabe do que eu estou dizendo. E lá pego essa pergunta, não vou citar o nome de quem, e tentarei fazer o melhor trabalho possível respondendo. Alô? Obrigado por tudo, obrigado por estarem aqui, obrigado por terem ficado até o fim deste vídeo. E vamos ver se esse projeto, mais este projeto Alquimística, funciona. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.